Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam aproveitando este evento. Hoje eu estou aqui com 2 participantes para um bate-papo bem produtivo. Eu sou Kelly, sou gerente comercial de produto de uma das unidades da MV, que é Gestão Estratégica e Qualidade. E junto comigo estão o Bruno Trindade, que é o nosso gerente de sistemas, e também o Gabriel Freitas, que é o consultor de processos da Green. Muito obrigada pela participação de todos vocês a partir deste momento aqui com a gente. Obrigado, Kelly. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão assistindo também. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Bom dia, Kelly, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. Agradecer por estar participando desse evento muito bacana. E vamos lá. É isso aí. Bom, pessoal, como a gente viu na mesa anterior, a tecnologia ela vem sendo uma grande aliada desta era paperless, visto que muitas conexões entre pessoas, processos e organizações se dão através de ferramentas tecnológicas. Então, esses recursos físicos, como papel, estão sendo cada vez mais dispensáveis. Pensando desta forma, a MV desenvolveu o Flow, que vai permitir que todos os processos de vocês sejam mapeados, executados e monitorados nesta solução. Eu vou, a partir de agora, apresentar a solução para vocês e depois a gente vai fazer aqui com o Gabriel e o Bruno várias interações, ok? Fiquem à vontade para utilizar o nosso chat, interagirem com a gente, dizer de onde é que vocês estão participando, qual a instituição, para que a gente possa saber quem é que está do outro lado aí com a gente também. Estou compartilhando a minha tela. Bruno, Gabriel, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Tá certinho? Acredito que o pessoal que está acompanhando também, né? Bom, pessoal, falando então do Flow, falando dessa solução que vem revolucionando as instituições, que vem aí apoiando, né, toda essa questão da era paperless, da sustentabilidade das instituições, do meio ambiente e tudo mais. Esse ambiente que eu estou neste momento, nós chamamos de kit de desenvolvimento de software, né? Onde o nosso cliente ele vai ter acesso ao dicionário de dados do Soul, a um catálogo de API, e também vai permitir o mapeamento de todos esses processos, tá? Então, nesse ambiente onde a gente vai fazer a modelagem dos processos. Eu vou só minimizar aqui, para não ficar aparecendo aí para vocês, tá? Então, aqui a gente vai organizar esses processos em várias categorias, né? A gente tem várias pastinhas aqui que a gente está utilizando. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de utilização do Flow na parte um pouco mais aí assistencial, e depois a gente vai mostrar também outros tipos aí de processos, tá? Essa pastinha que eu estou acessando, nós nomeamos como live, né? Só para utilizar aí nos nossos eventos. E o processo que eu vou mostrar para vocês, que é bem interessante, que a gente conseguiu aí otimizar tempo e muitas outras questões, né? É este processo que a gente chama de registro de infecção da CCIH. Então, o que é que acontecia, né, neste cliente, por exemplo? Quando um desses critérios aqui, eles eram inseridos, né, eles apareciam lá para o paciente, né, o paciente estava com a permanência de internação maior que 7 dias, ou ele fez uma cirurgia, ou ele teve um resultado de cultura positivo, ou ele estava fazendo uso de antimicrobiano, ou ele tinha um procedimento invasivo. Como é que eles viam esses critérios aqui, né? Eles olhavam lá no prontuário, né, e a partir disso iam à beira-leito com uma prancheta, com um papel, né, e faziam um registro de infecção. Então, a gente utilizou o Flow de que forma? A partir de uma informação que é inserida no sistema, automaticamente inicia-se este processo. No caso, a pessoa envolvida nesse processo era uma enfermeira, né? Então, ao invés dessa enfermeira ficar lá olhando para o prontuário para ver qual paciente tinha um desses critérios para que ela pudesse fazer esse registro, automaticamente o Flow já faz essa atividade, né? Então, ele pega essa informação
e envia lá para a central de tarefas da enfermeira um processo de que ela tem que fazer o registro de infecção daquele paciente, né? Então, aqui a gente otimiza o tempo, vamos otimizar também toda a parte de papel. Então, ela fazia, lembra que eu falei, na prancheta, em um papel, né, esse registro, isso não vai mais existir. Então, aqui na modelagem, né, a gente está utilizando ferramentas aí, acredito que conhecida pela maioria, né, onde a gente vai colocando aqui as atividades, o nome dessa atividade, quem é o responsável pela atividade, em quanto tempo ele vai executar essa atividade, qual é a prioridade, né? Se é normal, se é baixa, se é crítica. Então, observem a importância também, né, da gente ter aí os SLAs em cada etapa aí do nosso processo, né? Então, nesse caso aqui, ela vai fazer uma notificação para este paciente. Nessa notificação, anteriormente, ela fazia no papel, agora com o Flow, ela passa a utilizar o editor, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês o editor, que vai permitir que a gente crie, né, toda a parte de formulários, como a gente está dizendo, né, que são em papéis, em telas de sistema. Então, a gente viu exatamente como é que ela fazia lá, para que a gente pudesse trazer isso aqui para o sistema, tá? Deixa eu só entrar aqui para a gente ver o editor. Vamos ver se ele conectou aqui. Acho que deu algum problema com o meu editor aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. A lei de Murphy, né? É a lei de Murphy. Quando a gente está ao vivo, né? Pode acontecer isso. Se o meu não conectar aqui, Bruno, se você tiver conseguir conectar o ambiente do editor, a gente mostra aqui. Bom, o Bruno vai tentando entrar lá, pessoal, mas aqui nós transformamos o formulário dela, que era o papel, em uma tela de sistema, tá? Assim que você conseguir, Bruno, você me fala que eu compartilho, passo para você aí abrir. Então, aqui a gente coloca, né, esse formulário atrelado a essa atividade, e depois, automaticamente, o Flow ele vai converter esse formulário em um PDF e vai enviar automaticamente para o PEP. Então, a gente tem aqui mais um ganho aí em tempo, em papel, né? Que é já fazer a conversão automática pelo próprio sistema. Então, o que está em laranja com essas engrenagens aqui, a gente chama de tarefas de serviço, onde o próprio Flow executa. Então, ela não precisa mais ficar tabulando as informações, nada disso. No momento em que a gente pede para converter em PDF e já enviar para o PEP, todo esse tempo a gente consegue ganhar dentro deste processo, tá? Então, aqui eu vou fazer a modelagem, vou colocar as minhas regras, né, do processo e vou fazer o que nós chamamos aqui de deploy, né? A gente envia essa modelagem, esse desenho, para o ambiente que é chamado de executor, tá? Então, eu vou abrir aqui o ambiente de execução, para que a gente possa, então, pegar este processo, esse mesmo processo, né, e executar junto com vocês. Nesse ambiente de execução, pessoal, é o nosso ambiente do dia a dia. Então, o que eu, Kelly, né, tenho de tarefas aqui para resolver, para fazer? Então, eu tenho várias tarefas aqui, onde eu estou envolvida em vários dos processos que existem. Mas aí eu não sei por onde começar, então eu posso fazer alguns filtros pelas atrasadas, pelas críticas, buscar um processo específico, né? Eu quero buscar os processos relacionados à compra, porque eu quero dar vazão a esse tipo de processo, né? Então, a gente também pode aqui fazer esse tipo de filtro para iniciar os processos, tá? Como a gente fez o deploy do ambiente de modelagem, né, que é o SDK, para o executor, então aqui eu tenho todos os processos que já estão modelados e configurados. Kelly, eu quero pedir férias, né? Então, provavelmente eu posso ter uma pastinha aqui de categorias, onde eu tenha lá recursos humanos, gente, gestão, aí depende de como cada instituição chama aí, né? Mas eu vou nessa pasta, nessa categoria e busco o processo de solicitação de férias.
Então, eu posso ter várias categorias, né, nomeadas aí pelos nomes dos setores, aí fica a critério de vocês, para que vocês possam organizar o processo de vocês. Então, no caso aqui, eu vou pegar aquela categoria que é live, que eu estava mostrando para vocês no outro ambiente, né? E aqui a gente vai, então, olha, buscar qual é o processo que a gente quer executar. Então, nesse momento aqui, eu vou pegar o registro de infecção e vou colocar aqui um play, né? Coloquei o play aqui, vou colocar aqui um nome só para a gente buscar, né? Vou colocar Green 2106, só para a gente poder identificar o processo e inicio, tá? Então, vocês escolhem o processo, vão dar o play nesse processo e automaticamente ele já vai disparar a primeira tarefa, né, para a pessoa ali responsável. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou selecionar o paciente manualmente por conta do ambiente de apresentação. Mas lá no cliente a gente já deixou isso automático, tá? Ele já escolheu o paciente que tinha um daqueles critérios e ele já enviou para a enfermeira, que é a segunda etapa, tá? Então, aqui neste caso, ó, nas atividades, a gente pode ter campos para comentários, a gente pode ter campo para anexos também, tá? Então, eu vou colocar aqui executar, vou escolher uma paciente, como se fosse uma daquelas pacientes que tem um daqueles critérios, no caso, Elizabeth Silva, e vou completar essa atividade, né? Neste momento, lá na central de tarefas da enfermeira, chegou a atividade para ela fazer. Claro que aqui, né, eu estou no mesmo ambiente, eu não estou saindo e entrando para não ficar tão difícil aí a apresentação, mas aqui seria já a enfermeira, olha, recebendo a notificação, né, para poder preencher o formulário. Então, o formulário que vai aparecer aqui, gente, era um formulário que era feito no papel, né? E nós transformamos com o editor 3.0 do Flow em uma tela do sistema. Então, nesse momento, ela vai para a beira-leito com um tablet, né? O editor ele está em HTML, então eu posso configurar ali qual é o dispositivo que eu estou utilizando para que ela possa fazer a avaliação. Observem que aqui a gente está trabalhando com a API de integração, né? Porque como ele buscou a informação daqueles critérios para este paciente, ele já trouxe, inclusive, preenchido para ela com a informação. E aí aqui ela vai fazer a avaliação. Claro que aqui eu vou fazer totalmente aleatório, né? Só para ilustrar. Aqui a gente colocando as informações em checkbox, né? Então eu estou fazendo aqui, ele está fazendo um cálculo conforme a minha avaliação. Eu posso pedir para ele calcular um score. Então, observem que este papel deixa de existir, passamos a ter uma tela totalmente elaborada da forma que este cliente precisava. Como é que você quer o seu formulário? O que ele precisa fazer, né? Então, antes que ele fazia tudo manual, o sistema já vai ajudando na tabulação e tudo mais. Eu vou colocar não e sim aqui, para que ele possa, então, gerar o PDF e enviar automaticamente para o PEP, tá? Eu vou completar essa atividade, então, quer dizer, esta enfermeira, ela já fez ali toda a avaliação, então eu completo, né, para que ele possa aí fazer toda a trajetória a continuidade desse processo, tá? Terminado aqui, eu vou deixar o PEP abrindo aqui, para que a gente possa ver esse anexo lá no PEP. E vou mostrar para vocês o histórico, né? O que é o histórico? É a rastreabilidade desse processo, tá? Então, eu consigo ver exatamente quem fez, né? Quem selecionou o paciente, né? Quem foi o usuário, que hora que ele começou, que hora que ele finalizou, qual era a prioridade, né? A notificação que foi a enfermeira, que hora que ela fez, posso ver o documento aqui, né? Então, posso abrir esse documento para ver. E essa enfermeira, pessoal, quando ela pediu para a gente colocar esse documento no PEP, ela também pediu para que a gente colocasse só essa primeira parte aqui, não precisava ir o formulário todo. Então, a gente chama de relatório. Então, o relatório vai aparecer lá no PEP somente essa primeira parte aqui, que foi uma solicitação aí da enfermeira, tá? E aqui ele está mostrando as atividades automatizadas, né? Que é a conversão para PDF e o envio para o PEP. Tá? Então, a gente consegue ter toda a rastreabilidade do processo aqui que está sendo executado. Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Ó, eu estou no PEP, eu estou selecionando a paciente Elizabeth para que a gente possa ver
lá o anexo flow, né? Então, aqui, anexo flow, ó, e vai aparecer exatamente aquela primeira parte, tá? Então, o flow, ele vai permitir que a gente também consiga iniciar um processo automaticamente a partir de uma informação do sistema, tá? Então, aqui apareceu o formulário anexo aí que veio do flow, tá? Bom, Bruno, você conseguiu abrir o editor? Consegui, Kelly. Conseguiu? Se você Consegui quiser. um outro ambiente aqui, tá? Que aí eu acho que a gente, como é mais para mostrar a modelagem, né? Eu posso compartilhar rapidinho minha tela só para mostrar a visão dele aqui. Perfeito. Pode compartilhar, enquanto isso eu vou carregando os dashboards aqui. Tá bom. Vocês me avisam se estiverem visualizando. Tá visualizando? Sim. Opa, estamos sim. Pronto. Então, vocês viram aí no processo que a Kelly mostrou que foi transportado, né, o que estava no papel, que a enfermeira fazia numa prancheta, para uma ferramenta e desenhando o layout. Então, é um exemplo que a gente mostra muito claro aqui, que é possível através do editor, que é um componente que está integrado a essa plataforma do Flow, eu que transporte tudo que é documento, formulário, ou até mesmo uma tela que eu queira criar. Então, esse é um exemplo aqui, ó, de um processo, né, que onde foi feito um formulário que é uma tela de cadastro de produtos, né, que é uma solicitação que ia muito por e-mail, ficava trocando entre setores, entre responsáveis. Aqui foi desenhado esse formulário em cima do editor, e quando eu desenho ele junto com o editor, eu consigo dizer que aquele formulário faz parte de uma tarefa, né? Ele vai ser executado por uma tarefa. O exemplo que Kelly utilizou antes era feito numa prancheta e através do Flow, no passo a passo do processo desenhado, tem uma tarefa que foi um formulário, que é aquele que ela preencheu. O legal também é que, além de colocar campos, eu consigo colocar interações. Interações, por exemplo, quando eu escolher a opção de unidade, apareça uma outra tela, né, ou um outro campo. Faça cálculos automáticos, que foi o exemplo lá da pontuação. Então, eu consigo fazer um mesclado, né, de inteligência, de regras de execução com visual, né, onde eu começo a transportar tudo que era papel, a gente elimina esse conceito de usar um papel e preencher para estar usando dentro da plataforma. Para quem já é cliente do MV, por exemplo, já deve conhecer um que tem um editor antigo dentro do prontuário eletrônico. Ele leva um pouco do conceito para o editor 3, porém aqui com uma de tecnologia muito mais nova, pois eu consigo criar um formulário desse para ser executado no tablet. Né? Então, por utilizar a tecnologia já HTML5, eu não tenho nenhuma dependência de estar rodando isso especificamente em um computador. Acho que é mais ou menos isso aí, Kelly, e vou deixar contigo para prosseguir, tá bom? Bacana, hein? Perfeito. Obrigada, Bruno. Exatamente isso, pessoal. Então, nós passamos por 3 ambientes aqui, né, para ficar um pouco mais resumido, que é o SDK, o Kit de Desenvolvimento de Software. Passamos aí pelo editor, que o Bruno acabou de apresentar, e também pela parte de execução do processo, tá? Eu vou convidar agora o Gabriel, que é aí o consultor de processos da Green, para mostrar na prática aqui, junto comigo, como a gente pode utilizar o Flow junto com os clientes da Green, dentro do próprio processo Green, né, para facilitar ainda mais aquilo que já existe na Green, tá? Então, a gente fez aqui um fluxo, um workflow, para conseguir mostrar isso na prática para vocês. Vamos lá, Gabriel? Vamos lá, vamos lá. Gostei muito do que eu vi aí até agora. A gente acaba desmistificando, né, e automatizando os processos aí no Flow. E coisas que a gente não consegue fazer fisicamente, o pessoal fazer fisicamente ali na ferramenta a gente consegue, né? Então, histórico, né? Toda a parte de histórico não tem como você ter isso ali fisicamente, né? Você não sabe por onde passou, quem assinou, em que momento assinou, né? Então, com isso é bem bacana. Então, vamos lá fazer automatizar esse processo aí, pensando na Green.
Perfeito. Só antes de continuar, eu gostaria de mostrar também para vocês aqui que junto do Flow, aí a gente tem os dashboards, né? Então, Certo. esses dashes, eles vão permitir o acompanhamento, que a gente fala aí, o monitoramento, né, em relação a esses processos. Então, a gente consegue ver aqui quantos processos foram executados ao longo dos meses, o total de tarefa por usuário, o total de tarefa por processo, os status dos processos, né? O maior tempo de execução de uma atividade. Então, eu posso olhar e falar, gente, 100 dias para executar essa atividade é muita coisa. Então, facilmente, eu revisito esse processo, faço ali um ciclo de melhoria, né? Tarefa com SLA atrasado, então a gente também vai conseguir saber, né? Olha, eu pactuei a entrega em 3 dias e essa entrega não está acontecendo. Como é que eu faço? Revisito o processo, vejo o que pode ser melhorado. Será que as pessoas deste setor estão muito sobrecarregadas e por conta disso esse SLA não está sendo cumprido, né? Então a ideia é que a gente possa melhorar os processos cada vez mais, né? Exatamente. E Bacana, aqui a bacana. gente vai ver a criticidade das tarefas, o que está de criticidade alta, baixa, podemos ver os detalhamentos das tarefas, né? Então, por isso que a gente fala que o Flow, ele vai permitir mapear, executar e monitorar, né? O que a gente vê na grande maioria das instituições são processos desenhados aí em Visage, em Visio, né? Só que eles são estáticos. Quando a gente vai falar da execução desses processos, ele está totalmente pulverizado, fragmentado, né? São utilizados vários softwares, são utilizados formulários que são padronizados pela qualidade, são utilizados meios de comunicação, e-mail, WhatsApp, né? E quando a gente vai falar do resultado do processo, a gente às vezes não encontra o indicador do processo. O que eu quero com este processo, né? Qual é a minha entrega? Então, essas dificuldades, né, que é uma realidade de muitas instituições, ela pode ser modificada, melhorada com o uso do Flow. A gente não deixa ali o processo mais estático, né? Vocês viram aqui que a gente torna esse processo vivo, é assim que a gente chama na MV, né? Tornando o processo vivo e acompanhando também o resultado deste processo. Então, isso é muito importante, é o que vem sendo bastante preconizado aí nas metodologias de acreditação, que é a gestão por processos, né? Então, o Flow vem apoiando também neste sentido. Então, vamos lá, vamos fazer aqui com o Gabriel um processo, né, onde a Green aparece e a gente consegue fazer toda uma integração, tá? Nós escolhemos aqui o processo de seleção de colaboradores, né, quando a gente vai selecionar para uma determinada vaga. Então, a gente foi desenhando esse processo lá naquele ambiente, né, no kit de desenvolvimento de software, fomos colocando as regras, né, de cada atividade, e a gente vai fazer aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar, né, todo esse processo. Vou colocar aqui Green, vou colocar outra data só para facilitar aqui a busca, né? Então, aqui, gente, eu tenho uma funcionalidade, né, de atividades, onde eu, Kelly, vou solicitar um novo candidato, né? Então, eu venho aqui, olha, preencho. Muitas vezes a gente sabe que, para esta parte eu uso o software X, para esta outra parte eu uso o Y, e nesta outra parte eu uso o portal da Green, né? Qual é o nosso objetivo? É conseguir fazer com que este processo, independente dessas soluções que existam, eles possam estar integrados. Né? Quem vai executar consegue acompanhar exatamente em qual etapa do processo ela se encontra. Né? Então, aqui nós desenhamos esse processo de seleção, onde eu vou colocar o nome do candidato, eu vou usar o meu nome aqui, né? Só de exemplo. Eu fui indicada, sei lá, pelo Bruno Trindade, né? A fonte do currículo, enfim. Então, eu posso colocar várias informações, eu não vou preencher todos os campos aqui, mas eu vou colocando as informações que são necessárias, e aí cada um de vocês, né, comecem a enxergar este processo dentro da instituição de vocês. Como é que vocês fazem hoje para selecionar um candidato aí que, no caso aqui, a gente está dizendo que ele foi uma indicação, né? Bom, completei essa atividade. Nós vamos para a segunda etapa deste processo, né? Então, a gente foi desenhando esse processo exatamente como ele precisava acontecer na instituição.
E aqui, ó, a primeira etapa que eu tenho é uma entrevista inicial. Então, só vou abrir aqui o desenho para vocês verem, né? Aqui a gente iniciou, né, dizendo ali que eu tinha um candidato indicado, ele vai para a entrevista, depois ele vai para uma entrevista técnica, né? Então ele vai seguindo aqui o fluxo exatamente como acontece aí nesta instituição modelo que a gente está usando aqui, tá? Então aqui eu estou nesta etapa de entrevista inicial, eu vou abrir o formulário, então era um formulário também em papel que era utilizado, né? E ele virou aí uma tela no nosso sistema, né? Eu vou colocando aqui meu nome, meu CPF, meu RG, coloco meu telefone, minha data de nascimento, né? Enfim, a cidade de nascimento, e vou colocar meu e-mail aqui, porque eu vou receber uma notificação, né, de que eu tenho que apresentar os documentos depois. Coloco as informações, se trabalho atualmente, né, qual que é o salário, enfim, a referência profissional, em qual cargo trabalhou e mais gostou. Então, aqui, claro, a gente pegou um modelo, e aí, como eu falei, cada instituição vai colocar a realidade de vocês. O Flow, gente, ele não é só para a instituição de saúde, tá? Ele pode ser utilizado em qualquer segmento. Todas as instituições têm RH, todas as instituições têm os seus processos de faturamento, de financeiro, administrativos, né? A grande maioria aí das empresas tem lá os colaboradores solicitando passagem aérea, hospedagem. Então, todos esses processos podem ser utilizados aí com o Flow, tá? Então, aqui a gente tem várias informações que nós colocamos aqui e vamos completando, seguindo aqui, completando este processo, tá? Agora, aqui no nosso fluxo, vai ser realizada uma avaliação técnica, né? Então, eu tenho aqui de novo, abrir o formulário, então eu vou olhar aqui tudo que tem, né, nesse formulário, né, para ver se eu vou aprovar a realização dessa avaliação técnica. Então, eu posso ver os mais detalhes aqui da entrevista, né, posso pedir para abrir, para enxergar as informações que foram preenchidas lá anteriormente, e vou, então, dizer se vai ser realizada essa avaliação técnica, se o candidato está aprovado, né, porque eu tenho várias informações aqui já importantes. Então, eu coloco aqui, ó, sim ou não, né? É obrigatório essa resposta aqui para poder continuar o processo. Então, também existe essa possibilidade de vocês deixarem campos obrigatórios, não tem como seguir se não forem preenchidos, né? Então, agora, olha, o candidato foi aprovado, né? Então, eu sigo para a próxima atividade. Qual é a próxima atividade? É agendar a entrevista técnica, tá? Então, aqui, se eu tiver outros setores participando, vai estar caindo para esses gestores nestes setores, né? Como eu disse, como é um ambiente de apresentação, eu estou executando todas as etapas, né? No agendamento da entrevista técnica, a gente faz esse agendamento lá com o colaborador, né? E conclui essa atividade. Então, eu vou colocar lá que dia, que hora, tudo direitinho lá para ele, para poder executar. Então, feito isso, eu vou concluir a atividade e ele vai para a próxima atividade, que é registrar o resultado da entrevista, né? Então, aqui eu posso anexar algo que eu acho interessante, eu posso deixar um comentário, né? E vou abrir o formulário para registrar o resultado, né? Então, profissional, condizente, com a vaga aberta, enfim, né? Você vai colocando ali as informações em relação ao resultado da entrevista, experiente, né? E tudo mais. E aí eu aprovo aqui e vou de novo para a próxima etapa, né? Então, cada atividade que eu tiver aqui, eu vou fazendo, tá? Agora a gente vai para montar a proposta para esse colaborador, né? Então, neste montar proposta, existe aqui a parte da Green, né? Onde é utilizado lá o portal de MP, que a gente chama, que é movimentação de profissional, né? Então, agora a gente integrou essa atividade aqui, ó, com abrir link externo, tá? Então, o Gabriel vai mostrar para vocês agora como é que funciona essa parte da Green, como é que ela se integra, né, com essa parte da seleção de um candidato, para que a gente possa dar continuidade nesse processo, ok? Então, eu tenho a possibilidade aqui de já deixar, ó, o link integrado, né, dentro do processo para essa continuidade. Então, vejam que não está mais nada pulverizado.
eu tenho o processo mapeado, independente ali de estar utilizando um portal, de utilizar um outro sistema, eu já posso chamar esse link externo. Ok? Gabriel, está contigo. Bacana, hein, Kelly? Bacana, bacana. Bacana que a gente unifica, né, todos os processos, todas as etapas, né, e por mais que tenha diversos sistemas, a gente consegue integrar, né. Então, eu vou apresentar aqui para vocês movimentação de pessoal de forma bem rápida. Deixa eu dar um share aqui. Só um minutinho. Acredito que já está dando um share aí, né? Não sei se está mostrando aí, vocês podem me confirmar? Tá, né? Sim, sim. Show de bola. Eu já loguei aqui, né, no nosso sistema de movimentação em pessoal. Deixa eu trazer aqui para a tela. Boa. E aí aqui seria uma etapa, uma continuidade da etapa de contratação, né? A gente também tem esse sistema de movimentação em pessoal, que aqui a gente pode criar processos de contratação, desligamento e movimentação. Eu vou entrar aqui num formulário que a gente criou, né? Por exemplo, opa, saiu aqui, deu timeout, deixa eu logar de novo. Perfeito. E aí, o que vocês estão vendo aí, né? Aqui, como que a gente está, eu estou utilizando o sistema de homologação, né? Ele tem várias, né, contratações aí pendentes, né? Então, ele tem bastante aí. Então, cada uma aí é uma contratação pendente que está no meu perfil aqui para eu tomar alguma decisão, né? Então, eu tenho que fazer alguma aprovação, incluir algum valor ou alguma coisa, algum indexador, algum formulário ali. Eu vou estourar esse primeiro aqui, ó, dar uma visãozinha. E aí, aqui, a gente visualiza todas as filas, as etapas. Então, assim, isso é totalmente parametrizável também. Então, a gente cria as etapas com base no que o processo define, né? Então, vai passar pela validação do gestor, pela validação do RH, do solicitante. Então, aqui a gente consegue mapear todas as etapas, né, com base em regras também. Vou estourar aqui, né, para a gente visualizar esse formuláriozinho aí de validação. Então, aqui está o formulário, né? Então, aqui é um formulário de contratação, dando continuidade no processo que a Kelly iniciou. Aqui já tinha iniciado uma NP, né, no portal da Green. Então, aqui é uma contratação, a data de requisição, né, as informações do candidato, que ainda não tem, né, porque é só uma NP. Então, no final do processo, é incluído quem foi o candidato que foi aprovado, né. Aqui quem que é a empresa, né, a matriz. Aqui a gente vincula também o centro de custo, né, que vai estar mapeado a SNP. Então, você consegue também ter todo o histórico, né? Quem aprovou, quem não aprovou. Isso é bem bacana também. Qual que é o horário de trabalho que vai ter esse colaborador, né? Qual que vai ser a alocação dele, se vai ser aumento de quadro, se não vai ser. Isso, às vezes, é muito importante também para você estar na frente, para você saber, né, o motivo da contratação. E aí aqui também tem algumas coisas bacanas, que é a aquisição de upgrade de equipamento, por exemplo. Então, a contratação de demanda e aquisição de novos equipamentos. Caso você coloque sim, por exemplo, aqui a gente também já dispara uma notificação para o pessoal da TI. Então, o pessoal da TI vai falar, opa, já sei que eu vou ter que colocar, separar um notebook, separar um celular para esse novo colaborador. Isso é bem bacana também. Você pode disparar ali um checklist, né? Isso agrega muito valor, né? E otimiza tempo, né, todos os recursos. Então, aqui você pode colocar um salário inicial, então saber, né, se esse salário que iniciou o processo tá equalizado com a proposta, né? Então, bastante coisa bacana. E se você tem alguma coisa, se você tem algum colaborador relacionado a essa requisição. E aí aqui eu posso aprovar, né, como está na fila do meu perfil para aprovar, eu posso aprovar para dar sequência até finalizar. Então, vai seguir as regras que a gente propôs, né, ali dentro do fluxo, criando várias filas, né, com base totalmente parametrizado. E aí eu volto, né, com o fluxo para a Kelly dar sequência nesse fluxo, e aí a gente vai ver as próximas etapas aí. Então, esse é a movimentação. Eu dei um overview bem rápido aí, tem bastante coisa bacana, e é isso aí, Kelly. Vou voltar com você, tá? Vou dar um passo. Perfeito, Gabriel. Acho que é bem interessante a gente conseguir mostrar exatamente isso, né? Existe uma etapa aí deste processo que é feito no portal da Green, e sem problema algum a gente chamar esse link para poder dar essa continuidade no processo. Assim também como poderia ter uma integração ali, que no momento em que ele deste essa
desse essa aprovação, isso já voltasse automaticamente para o Flow, tá? A gente não fez essa integração, acho que o Bruno até pode explicar como ainda poderia ser melhor essa etapa, né? A gente fez aqui só para uma apresentação, para passar a ideia para vocês, mas ainda poderia estar bem mais integrado, inclusive, com o final disso lá no portal da Green, certo, Bruno? Exato. Nesse exemplo, a gente viu que é possível conectar, né, tanto o Flow com outros sistemas, aí um exemplo prático aí, abrindo o próprio sistema da Green, mas a gente sabe que alguns sistemas dão o poder até de automatizar processos, né, automatizar tarefas, o que era para ser feito digitando numa tela, a gente poder fazer através de uma integração. Então, o Flow tem esse recurso onde eu posso estar comunicando diretamente com uma API do próprio sistema terceiro, né? E um detalhe, me permite também que um outro sistema faça o start de um processo do Flow, também através da integração. Então, são mecanismos mais avançados que a gente pode estar iniciando, né? Pode estar trabalhando e pode estar fazendo as integrações entre diferentes sistemas. Perfeito. Então, aqui, pessoal, vamos entender, né, que o Gabriel finalizou lá toda a parte que ele tinha que fazer de preenchimento e de aprovação. Então, a gente vai colocar que essa etapa ela já está ok, né? E vamos para a próxima etapa aqui do nosso processo, tá? Então, eu coloquei aqui concluir. Nesse momento, ele está passando já para outra atividade para que a gente possa dar sequência, né? Então, observem que qualquer processo pode ser modelado aqui no nosso flow, né? Então, deixa eu ver qual que é a outra etapa aqui que a gente vai seguir. Fazer proposta para o candidato, tá? Então, aqui no proposta para o candidato, a gente vai abrir o formulário, né? Se eu tiver que fazer aqui o valor da minha proposta, o cargo da proposta, as informações adicionais, né? Então, a proposta, ela foi aceita? Não? Vai ter uma contraproposta? Se eu quiser confirmar alguma informação, de novo, né, no portal da Green, ó, de novo aqui eu tenho o link para poder acessar, né, para verificar qual era o valor deste cargo em relação ao salário, né, proposto, e aí se o candidato não aceitou, vamos fazer uma contraproposta, né? Então a gente deixou aqui também uma atividade de proposta da RH com a possibilidade, de novo, de acessar o sistema da Green, tá? Deixa eu só ver qual que ele colocou aqui como campo obrigatório, completo, né? E a gente vai agora para a próxima etapa aqui do nosso processo, que é validar o fechamento da contratação. Nesta validação, pessoal, do fechamento da contratação, o candidato ele recebe um e-mail, deixa eu ver se já chegou aqui para mim, né? Obrigado, Kelly, por participar da seleção. Para prosseguir com sua contratação, será necessário o envio dos documentos obrigatórios. Então, olha só que interessante, né? Em muitas instituições, é enviado um e-mail para o RH com esses documentos, né? E o RH leva isso, por exemplo, para o portal da Green. O que a gente está colocando aqui? A gente está colocando a possibilidade do próprio candidato já deixar no portal da Green os documentos que ele vai entregar na sua admissão. Então, a gente tem que entregar lá CPF digitalizado, o certificado, né, da universidade, enfim, todos aqueles documentos que a gente entrega ali na admissão, tá? Então, nesse momento aqui, o próprio candidato pode fazer isso, né? Ele pode abrir ali e deixar esses documentos lá. Antes de validar o fechamento, que sou eu como RH, para verificar se todos esses documentos estão ok, eu vou pedir para o Gabriel mostrar, então, essa parte onde o próprio candidato, no portal da Green, ele deixaria os documentos para que a gente possa validar e finalizar esse processo aqui da seleção do candidato. Tá com você, Gabriel. Bacana, Kelly, bacana. Mais uma vez aí a gente integrando, né? E otimizando, né, o processo, né? Então, pensando que talvez esse trabalho seria do pessoal de RH, alguém da RH, a gente pode otimizar, né, para o colaborador, passando para o colaborador subir esses documentos e o pessoal de RH fazer uma qualidade ali, verificar se está tudo correto, né? E se for necessário pedir mais alguma documentação. Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu dar um share mais uma vez aqui na minha tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Ok. Vocês estão vendo aí na tela?
Tá ok. Então, aqui a gente simulou, né, o portal Green, né? Então, fazendo toda essa parte desse processo de upload, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu carrego subindo aqui, entrando no portal. De cara aí, a gente já cai no upload de arquivos, né? Então, aqui, qual que seria a ideia, né? Então, o colaborador acabou de entrar foi aceito, né? Ele recebeu uma notificação, tá com um link lá, só acessar o portal Green. Ele recebeu essa notificação do NVFlow, ele acessou o link, e aí ele já vai colocar, importar os documentos que ele precisa na admissão, né? Então, aqui do lado direito, que a gente vê, que eu coloquei só alguns indexadores, né, para demonstração também, então, tipo documental, colaborador e CPF. A gente já pode ver que o colaborador e o CPF já vem preenchido, né, com base no perfil, então poderia ter outros indexadores também já preenchidos, né, para evitar digitação, né, evitar erro humano ali. Eu vou copiar aqui uns arquivos que eu tenho aqui, modelo, né, então eu jogo aqui, eu posso arrastar, ou posso também pegar do scanner, então coloco aqui, joguei aqui, ele carregou, e aí, nesse momento, ele carregou aqui os documentos que eu estou colocando de admissão, né? O pessoal mandou para mim da Green, por exemplo. Aí tem um termo de compromisso, né? É um exemplo. Então, aqui eu só seleciono o tipo documental. Poderia cancelar, incluir de novo, né? Caso tivesse algum problema, coloco aqui termos. Aqui tem alguns tipos documentais, né? Aqui também é totalmente parametrizável também. Isso é feito durante o processo, né? O levantamento de processo, ele faz essa identificação, né? De quais os tipos documentais que a empresa usa, né? Então, a gente traz isso aqui para a plataforma. Então, a gente seleciona aqui os termos. Como que é um termo, a gente vai colocar no grupo de termos e vai processar. Eu não vou processar aqui porque a gente já fez, subiu. Eu vou demonstrar aqui como que a gente pode fazer uma rápida pesquisa no sistema da Green. Deixa eu limpar aqui. A gente vem aqui no menu, consulta de documentos, e aí aqui já tem um portal, né? Aqui poderia ser uma visão também do RH, né? Olhando aqui, né? Fazendo essa pesquisa do colaborador. Então aqui eu posso ter vários tipos, né, de consulta, que a gente só deixou segregado para RH. Tem alguns indexadores, né? Colaborador, código, nome do colaborador, data de admissão, alguns outros demais, né? Função, matrícula social, tipo documental. Gabriel, isso aqui é fixo? Não, isso aqui também a gente identifica, né, na hora do levantamento de processo, identifica quais são os indicadores relevantes ali para você fazer uma rápida pesquisa, né? Então, a gente pesquisa aqui, eu vou colocar aqui o número do colaborador aqui, deixa eu colar aqui, beleza. E aí aqui a gente faz uma pesquisa. Ele retornou, como só tem um registro, né, específico, retornou aqui o meu aqui como exemplo, a gente clica aqui, né, ele vai abrir uma nova aba com os tipos documentais que já foram carregados, né. Então, aqui ele já traz em formato de pasta, né. Então, conforme o colaborador, o pessoal do RH for subindo, né, ele vai colocando um prontuário ali do colaborador. Isso é bem bacana, que você tem uma rápida visualização, né, então, uma rápida pesquisa, rapidamente você consegue buscar esses documentos, e aí tem tudo a ver com o que a gente, né, está falando, né, de automatização de processo. Então, a gente consegue aumentar a produtividade do colaborador, né, então, tanto do RH, que não vai precisar ficar se preocupando, né, que às vezes tem toda essa documentação física. Então, quando você tem toda essa documentação física, é um problema, você perde espaço físico na companhia, você tem que, todo o tempo, né, que o colaborador de RH às vezes tem que achar esse prontuário, achar o documento que está dentro do prontuário, então, isso realmente vira um caos, né? Então, quando você equaliza o Flow integrado com o Green, você, além de ganhar tempo, você você dá produtividade para o seu colaborador e tem tudo a ver com sua companhia, né? Vai fortalecer a imagem do mercado de sustentável, né? Então, isso é bem bacana também. E você também tem toda a questão de segurança, né? Segurança em nuvem, né? Vai ficar em nuvem esses documentos. Então, aqui, ó, posso rapidamente aqui, só para devolver para a Kelly, vou pesquisar aqui um documento, então, né? Posso pesquisar o termo que eu subi aqui, ó, e ele já traz rapidamente. Eu posso verificar em formato de grade, né, miniatura, para verificar rapidamente se eu preciso de um documento. Posso voltar aqui, deixa eu ver aqui, voltar. Posso ver as propriedades desse documento, né? Então, aqui tem algumas propriedades que eu coloquei aqui, uns indexadores, né? Mas poderia ter outros indexadores e também certificação, né? Um certificado aqui, a gente poderia validar um certificado, se esse documento fosse necessário validar. Então, tem bastante coisa bacana. E aí a gente alia, né? Reduz custo de papel e você alia com a sustentabilidade, você vai estar economizando, né?
um tantão de papel, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só questão de economizar em papel, né? 1 quilo estava vendo, né? 1 quilo de papel consome cerca de 540 litros de água. Então, assim, tem toda uma cadeia nesse processo, né? De gasto, né? Então, isso é bem bacana. Eu vou voltar aí com você, Kelly. Tá? Vou dar um stop share aqui. Muito bom, Gabriel. E aí a gente vê que economizamos o tempo, como o Gabriel colocou, né, da pessoa do RH em ficar recebendo isso por e-mail, levando isso para uma pastinha, às vezes passa de servidor, às vezes passa em nuvem, enfim. A ideia é utilizar aí o portal da Green para ter esses documentos ali, onde eu vou acessar dentro do meu processo, né, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, né. Eu acesso esse link, vejo se esses documentos estão todos ok e finalizo aqui a etapa, né? Então, a todo momento a gente vai conseguindo fazer essas integrações para que a gente possa ter o processo do começo ao fim. Então, este processo ele foi finalizado, né? A gente começou desde a seleção ali do colaborador, da indicação que nós recebemos, né? E aqui a gente consegue ver, né, a rastreabilidade, né? Como eu disse lá no outro que eu dei de exemplo, aqui também. Que hora que a entrevista inicial foi feita, a avaliação técnica, o agendamento, posso abrir o documento para verificar o que foi preenchido, né? Então, essa rastreabilidade, pessoal, é extremamente importante. Se tivesse algo parado aqui e que eu tenho um SLA para fazer, né, porque toda contratação ela tem um tempo para acontecer, tudo isso poderia estar sendo acompanhado dentro dos nossos processos, tá? Então a gente quis trazer um modelo aqui onde a gente tem aí interface com o portal da Green, né, para que os clientes da Green possam se enxergar, vamos dizer assim, dentro deste processo, né, do uso do Flow com o portal da Green, assim como poderia ser com qualquer outro software aí de vocês também, ok? Bom, a gente mostrou os dashes também, eu vou abrir aí pro Bruno agora, que é o nosso gerente de sistema, falar um pouquinho sobre a implantação, um pouquinho mais dessa parte técnica do Flow. Bruno, tá contigo. Então, a gente viu aí que o ganho é notório, né, de quando a gente tem uma ferramenta para processo alinhada com um outro produto que já faz uma interação até para a parte de recrutamento. E aí, assim, mas Bruno, se você quiser implantar isso, como é que funciona, né? A gente viu que o Flow tem 3 componentes. Um dele é o SDK, que foi onde a gente modela o processo. Então, nesse exemplo, a parte de modelagem, ele fica todo em nuvem. Então, a implantação, basicamente, a gente tem o modelo de libera a conta de acesso e a pessoa já vai fazendo a modelagem. Porém, embaixo, né, que quando a gente fala embaixo, no ambiente da instituição, é instalado o executor, é onde fica aquela central de tarefas, né? Então, a implantação dele é uma instalação local que se comunica com essa aplicação da nuvem e assim a gente consegue fazer todas as interações. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu compartilhar minha tela, de como é que eu posso fazer, inclusive, de uma forma low code, né? Então, o que é legal do Flow? A gente tem como fazer ele algo muito simples. Eu tenho, por exemplo, um fluxo que é trocado através de e-mail, que é uma solicitação de viagem, um pedido de reposição de material, qualquer coisa que seja feito por e-mail, eu posso estar transportando para o Flow. Então, quando a Kelly diz, olha, não é só para a área de saúde, né? Eu tenho no RH um processo que precisaria fazer um pedido de hora extra, né? Uma aprovação de um agendamento de férias, isso tudo que é trafegado por e-mail, eu poderia estar desenhando formulários, né, dentro daquela nossa ferramenta do editor e criando tarefas, né? Essas tarefas aqui, eu tenho de uma forma bem low code aqui, só de poder copiar, arrastar, ó. Eu chego aqui, ó, eu tenho as caixinhas, ó, eu posso chegar aqui e dizer, eu quero agora ter uma outra tarefa após a realização da cotação. Eu clico a caixinha aqui e boto aqui, ó, revisão do processo. E aqui eu consigo até, ó, de uma forma bem intuitiva, começar a dizer, olha, eu quero que essa tarefa seja feita pelo usuário, aí vai listar os usuários que eu tenho, ó, eu quero que a Carol faça, ela tem, quando disponível uma tarefa, tem 2 horas para realizar, a prioridade dela é alta, né? Quero que ela coloque um anexo junto
e é obrigatório anexar algo, ou seja, um parecer, uma cotação, pensando no processo de viagem, uma cotação de bilhete aéreo. E eu posso dizer o seguinte, ó, essa tarefa, como é uma tarefa de usuário, eu quero que ela seja um formulário que eu acabei de criar. Então, eu chego aqui, escolho o produto do editor, ele vai trazer a lista de formulários, então, o poder de personalização, né, para a instituição é enorme em cima disso. Eu quero que ele seja um fluxo desse formulário. Quando eu aplico e eu estiver executando essa tarefa no dia a dia, o Flow já vai reconhecer que nessa etapa ele manda a tarefa para apresentar na central de tarefas da Carol, vai começar a contabilizar que existe um SLA, que tem 2 horas para resolver, e quando ela for executar a tarefa, vai abrir um formulário que eu criei. Então, isso tudo no code, né? É muito arrastando, somente posicionando quem que é o responsável, tudo interagindo com a aplicação. Mas tem um cenário também que eu poderia fazer mais avançado, acho que foi um pouco anterior aí, eu citei que a gente poderia integrar. Como é que eu faço isso? Vocês devem estar vendo que existem tarefas aqui que são de usuários, ó, eu tenho um bonequinho do usuário, e tarefas que eu tenho que são automações. Essas tarefas de automações são interações com outro sistema, ou o próprio sistema, nesse exemplo aqui, é o próprio StoreMV, onde eu automatizei fluxos que era, por exemplo, um cancelar a solicitação de compra. Esse é um fluxo de compra, né? Então, eu tenho aqui ó, o cancelamento da solicitação de compra, eu tenho a geração da ordem de compra automática. No exemplo que a Kelly mostrou com o Gabriel, a gente abriu o sistema da Green. Nesse aqui, ele nem abre o Soul, né? Ele já vai direto e comunica, aí é um mais avançado, eu comunico através de integrações. Eu digo qual que é o URL que eu quero, qual que é a API que eu vou me comunicar. Então, quando a gente tem o Flow, para um cliente, por exemplo, que é da base MV, junto com o Flow vai o catálogo de APIs, que é esse aqui, que eu consigo, por exemplo, ter algumas automações, como cadastrar um paciente, gerar um atendimento de urgência, visualizar dados, pesquisar dados de paciente, e eu consigo, dentro do processo, automatizar isso. Então, em linhas gerais, a gente consegue integrar através de protocolos de web services, né? E também com uma visão mais low code, eu posso criar formulários e simplesmente fazer a conexão dele com tarefas. O processo de implantação leva 2 semanas, mas também tem uma forma da gente fazer através de universidade, ó. Eu tenho aqui todos os cursos relacionados a processos de dicas que a gente deixa aqui, ou também, ó, cada capítulo do formulário editor tem, ó, como eu criar uma regra responder, layout, como é que eu faço para testar um documento, integrar ele ao Flow. Qual a diferença desse editor novo versus aquele que eu citei que existia no prontuário do MV? Então, eu tenho aqui ó, novas regras, melhorias de layout, e além disso também todo capítulo aqui, vídeo aula de cada de um componente do Flow. Como é que eu faço um gateway, como é que eu faço uma tarefa de usuário, como é que eu abro uma tela do MV, né? Como é que eu faço a questão de permissões, porque o processo tem muito relacionado a isso também, não é todo mundo que pode fazer. Eu posso dar para um grupo de permissões também. Então, numa linha bem clara assim, Kelly, a implantação é bem rápida, o produto é muito intuitivo, né? A questão do low code, e quando precisa de algo mais avançado, a gente tem como fazer integrações via API. Perfeito, Bruno. Acho que é bem interessante toda essa questão um pouco mais técnica, né? A gente tem o pessoal da TI participando nos eventos, então, às vezes querem ver um pouquinho mais. Claro que a gente fica à disposição para quem tiver interesse em marcar uma apresentação direcionada, uma apresentação com foco muito mais técnico, então a gente está à disposição aqui para vocês também, tá? A gente tem pouco tempo aí para finalizar. Eu queria destacar aqui alguns ganhos, né? Algumas vantagens em relação ao Flow para vocês. Então, nós temos aí as instituições, as empresas pautadas em processos, porque a gente sabe que muitas vezes as instituições, as empresas, elas estão pautadas em pessoas, né? Então, como é que eu faço para pedir férias? Conversa com o Bruno, porque o Bruno é o gestor, o Bruno sabe, ele vai te contar como é que é esse processo. Ou então, acessa a gestão de documentos, porque lá tem a política, que tem o procedimento, que é o POP, né? E lá também tem os formulários que você vai ter que preencher e tudo mais. Então, tudo muito
burocrático, né? Ficaria muito mais prático se a gente apresentasse os processos da instituição. Consequentemente, as pessoas elas saem da instituição. E se este conhecimento todo de como funciona a sua empresa, a sua organização, ela estiver na pessoa, você vai sentir o impacto disso. Então, a ideia é que a gente consiga manter, né, a instituição independente da saída, das promoções que existam dentro da instituição. Um outro ganho também são com os treinamentos para novos colaboradores. Então, quando esses colaboradores chegam, né, que é para integração, a gente passa muito tempo mostrando telas de sistema para esses colaboradores. E se nós mostrássemos os processos em que ele tem alguma interface, né? Seria muito mais fácil. Quando ele quer executar, ele procura por esse processo e vai ter ali o processo do começo ao fim. Vantagem, gente, customização, né? Muitas vezes a gente tem um software lá na nossa instituição e a gente fala assim, mas tinha que ter esse campo, tinha que ter mais essa etapa, porque o meu processo não é exatamente como está nesse software. Então, o Flow, ele permite isso também, que vocês possam desenhar, modelar de acordo com a necessidade, mesmo que exista esse software que pode não estar completo para vocês. Então, o benefício é essa autonomia para os gestores poderem desenhar os seus processos de acordo com as suas necessidades e eles mesmos fazerem isso, né? A TI ela vai entrar numa parte de integração, como o Bruno mostrou, com este conhecimento, mas a modelagem do processo, toda essa estrutura pode ser feita por qualquer pessoa. Então, isso também aí é um benefício bem interessante, né? Sem contar que a gente vai poder a qualquer momento fazer um ajuste no processo, revisitar este processo, né? Melhorar. Então, são vários benefícios, várias vantagens, né? A gente poder olhar para o processo e dizer, olha, não preciso de um software. Se eu desenhar o meu processo, vai ser suficiente o funcionamento, já que eu tenho a possibilidade de criar formulários como se fossem telas aí do nosso sistema. A gente está com o tempo bem justo aqui. Eu vou pegar algumas perguntas aqui que o pessoal foi enviando para a gente, né, para poder responder algumas aí para vocês. Eu vi aqui que foi perguntado sobre exemplos da aplicação Flow em áreas de diagnóstico por imagem, laboratório, financeiro, RH. Gente, em qualquer setor, em qualquer processo pode ser utilizado o Flow. O que é importante? Vocês saberem exatamente como é que esse processo funciona. Onde é que ele começa, quais são as etapas principais, se no meio deste processo existe algum software, como é que o fim deste processo, quem são as pessoas envolvidas, tem o workflow no meio desse processo, tem alguma aprovação que precisa acontecer, a pessoa envolvida tem que receber um e-mail, aquele documento tem que ser convertido para PDF. Então, qualquer processo de qualquer organização, seja ela de saúde ou de qualquer outro segmento, pode estar utilizando o Flow MV, tá? Então, a gente mostrou um processo aqui de RH, nós mostramos um assistencial, e a gente tem vários outros modelos aí, vocês, na instituição de vocês, vão poder construir qual vocês quiserem. Fizeram uma pergunta interessante aqui, ó. É possível testar a ferramenta fazendo a modelagem de um processo antes de contratar? Sim, é possível. Nós da MV disponibilizamos a nossa solução por 60 dias para que vocês possam testar em um processo de vocês, tá? Então, o Bruno mostrou lá a parte onde estava escrito Universidade MV, que tem o SDK, o editor, né? Todas aquelas aulas são feitas por vocês para que vocês mesmos possam desenhar os seus processos e testar a ferramenta, tá? A gente fica ali no apoio, óbvio, olha, não consegui fazer determinada etapa, a gente vai analisar se aquilo é uma questão de conhecimento, né? Ou se realmente não é possível aquele tipo de execução. Então, as meninas estão colocando, acho que aí no chat, vocês vão receber no e-mail também, uma página onde vocês preenchem para esse interesse de utilização do Flow por 60 dias para uma demo, ok? Bom, pessoal, essas foram algumas perguntas que tinham aqui. Depois, se vocês tiverem ou quiserem, né, aproveitar aí esses minutinhos e colocarem no chat alguma outra pergunta, fiquem à vontade também para direcionar. Antes de finalizar, não sei se o Gabriel ou o Bruno querem fazer mais alguma observação. Kelly, eu queria agradecer novamente aí pelo convite e me deixar à disposição. Sei que junto com os participantes tem muita gente de TI e aí tem vários desafios internos dentro da TI que podem ser resolvidos com a integração e com o uso das ferramentas do plataforma Flow. Então, já deixo
meu nome à disposição aí para que a gente consiga fazer tanto essa parte experimental dos 60 dias com um exemplo, debater, trazer ideias, como também orientar o que eu tenho visto aí de utilização no mercado relacionado a essa parte. Muito bom, Bruno. Bacana, Bruno. Também queria agradecer, né? Agradecer ao Bruno, a Kelly, vocês dois aí. Agradecer a Green por estar participando do evento. Acho que foi muito bacana, muito produtivo. Acho que o Flow tem a agregar muito, né, aos sistemas, integração, automatização de processos, né? Fazer essa gestão de processos. E também me coloco totalmente à disposição. Quem precisar tirar alguma dúvida de algum sistema da Green também, a gente está à disposição. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Agradeço também a participação de todos vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem, né, porque vai ter outra mesa aí, outra discussão muito interessante. É sempre bom a gente estar antenado a todos esses conhecimentos, essas atualizações que acontecem, né? E aqui, para finalizar, eu quero agradecer a Green por ter aí feito esse convite para que eu pudesse hoje estar moderando, né, esse masterclass aqui junto com duas pessoas ilustres aí da MV, que é o Gabriel e o Bruno, né? Então foi muito bacana, achei muito rica a nossa troca, a gente trazer exemplos para vocês, colocar na prática aqui tudo que vocês podem melhorar na organização de vocês. E reforço, né? Todas as organizações, todas as empresas têm processos, e tem processo, gente, muita coisa no papel, muita coisa fragmentada, muita coisa pulverizada. Então, o meu desafio aqui para vocês vamos pensar fora da caixa, vamos fazer diferente, vamos usar cada vez mais o apoio da tecnologia no nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigada, a gente fica à disposição, o que vocês precisarem, né, para fazer uma nova apresentação direcionada ou qualquer outro tipo de ajuda, né, de apoio que vocês precisem aí no dia a dia de vocês. Obrigada, Maria das Graças, ela está dizendo que foi uma excelente palestra, muito obrigada aí pelo seu feedback, e a gente se encontra num próximo evento. Até mais, pessoal. Até, tchau, tchau.